Supostamente, os pesquisadores genéticos estão avançando tão rapidamente que em breve será possível clonar organismos biológicos complexos de uma única célula sanguínea. Mas se esse dia chegar, será que poderemos abster-nos da vontade irresistível de bancar Deus? E se alguém quiser criar outro Adolf Hitler ou um novo Nero? Por que não outro Jesus? Para realizar esse milagre, precisaríamos começar com uma amostra do sangue de Cristo. Segundo alguns, esta amostra já está disponível na Espanha. Viajando rumo norte pelas estradas da Espanha, você não pode deixar de notar a característica distinta do país. Uma combinação de influências romana e árabe, um tributo à sua herança. A arquitetura e a decoração espanholas são derivadas de diferentes estilos, misturados tão bem que fica difícil distingui-los. Conquistada pelos árabes em 711, a Espanha permaneceu um país muçulmano por 3 séculos. Os visigodos cristãos que tinham ocupado o país antes disso fugiram para o norte, quando o Islã tomou conta do país. Mas de onde os visigodos tinham vindo? Os godos, inicialmente, eram godos ocidentais. Os godos foram tribos do Império Germânico, que deixaram a Escandinávia e se estabeleceram às margens do Danúbio ao leste. Isso, então, os colocou em contato durante várias décadas, durante talvez até séculos, com a civilização romana. Então, por exemplo, os godos e os visigodos foram convertidos ao cristianismo. Então, depois de terem vivido na periferia por tanto tempo, servindo Roma de fora das suas fronteiras, impedindo que outras tribos germânicas a atacassem, os visigodos acabaram entrando no Império. Eles dividiram o Império Ocidental. Os ostrogodos, então, se fixaram na Itália e os visigodos se estabeleceram na Península Ibérica, no que era então conhecida como Espanha, e agora é a Espanha. Então, das Astúrias ao norte, os visigodos cristãos retomaram o controle da Espanha. Ela não havia se tornado um país cristão até 1492, o ano que Cristóvão Colombo partiu em busca do Novo Mundo. Mais ao norte, as estradas da Espanha levam-me a áreas que permaneceram cristãs quando o Império Romano decaiu, onde as pessoas resistiram aos muçulmanos. A estrada é decorada com igrejas e abadias, todo o caminho até Oviedo. Parte da Espanha, no Principado das Astúrias. Fundada no século VIII em uma colina que era chamada de Ovetum, a capital tem agora uma população de cerca de 220 mil habitantes. Se olharmos para uma grande praça no centro da cidade, está a Catedral de San Salvador. Construída logo depois dos muçulmanos dominarem o país, a Catedral de Oviedo recebeu o título de Sancta Ovetensis, um título que remete à qualidade e à quantidade de relíquias que ela contém, incluindo um pequeno e enigmático lenço conhecido como sudário. A catedral tem passado muitas mudanças desde que foi construída em 757. A catedral que os turistas admiram hoje possui um clima gótico. Devido à falta de financiamento enquanto foi construída, a catedral só tem uma torre. Entretanto, esta única torre é uma das mais importantes da Europa. Como os milhares de turistas que visitaram a catedral antes de mim, conforme entrei, fiquei extasiado pela incrível arquitetura e decoração e fui particularmente atraído pela apresentação de tantas relíquias cuidadosamente preservadas em quadros cheios de história. Se você descer ao porão até a Câmara Santa, você vai encontrar o objetivo da minha visita, o lenço misterioso conhecido como o Sudário de Oviedo. O Sudário de Oviedo é um lenço de linho que mede 84 centímetros por 53 e que está preservado na cidade de Oviedo,
uma pequena cidade no norte da Espanha, não muito longe de Santiago de Compostela. O sudário de Oviedo é o lenço que foi encontrado no sepulcro, enrolado em um lugar à parte, segundo a descrição fornecida nos evangelhos. Ele é coberto por várias manchas de sangue e faz lembrar outra relíquia fascinante e misteriosa, o sudário de Turim. A relíquia original está cuidadosamente preservada em um baú sagrado, longe dos olhos de curiosos, mas uma cópia do lenço está em exibição para os cristãos verem. Sempre há uma confusão entre o lenço e o manto. O sudário de Turim é um manto de linho grande, usado como manto funerário. O lenço é mencionado no Evangelho de João. O manto foi descoberto em um lugar do túmulo e o lenço foi visto dobrado à parte, ou visto enrolado, dependendo da tradução. O lenço era basicamente um pano usado para tirar o suor do rosto quando o tempo estava muito quente. No templo era obrigatório parar as orações para enxugar o rosto. Quando alguém morria de um jeito violento, o seu rosto precisava ser coberto por um lenço. E Jesus estava na cruz e quando pediram para tirá-lo de lá, os soldados chegaram e confirmaram a sua morte e então perfuraram suas costelas. Foi apenas um gesto de compaixão, como quando as pessoas são mortas a tiros. Sempre há um tiro na cabeça para oficializar. Então, quando Jesus foi transpassado nas costelas pelas lanças, um lenço foi colocado na sua cabeça e, claro, ficou na cabeça de Jesus enquanto ele foi tirado da cruz e levado ao túmulo. Isso era obrigatório. Nesse meio tempo, José de Arimateia foi comprar um manto e ele voltou e eles sepultaram o corpo de Jesus muito rápido porque o sabá estava se aproximando. Devido à sua tecelagem arcaica, o sudário de Oviedo é similar a outros lenços que remontam a tempos antigos. Sua história, na verdade, é uma combinação de tradição. Após a ressurreição de Cristo, o sudário foi mantido por seus discípulos em uma arca de cedro. Segundo alguns historiadores, ele pode até ser rastreado antes do ano 614, quando ainda estava na Palestina. Na verdade, não há nenhum vestígio de sua presença exata em Jerusalém, pois parece que houve muitas peças de linho no sepultamento. Não havia apenas o sudário, havia também tiras de linho usadas para prender o sudário no corpo, e é bem provável que houvesse outros panos também usados para preparar o corpo, já que as mulheres voltaram no domingo da Páscoa para completar o trabalho, que incluía limpar o corpo, cortar o cabelo, raspar a barba. Eram 7 tarefas rituais, e trocando sempre os sudários por outros mais limpos. Houve muitos panos de linho envolvidos, e o sudário foi um deles, e ele foi guardado pelos discípulos. Já no século IV, há relatos de um bispo chamado Arculf, que disse: aqui está a roupa funerária em baú. E ele oferece uma certa quantidade de detalhes. Então sabemos que as roupas estavam lá em um baú. Jerusalém, Israel. A relíquia foi mantida em Jerusalém até 614, quando a cidade foi tomada pelos persas. Os persas já haviam tomado Edessa e agora estavam atacando Jerusalém. Qual foi a reação? Eles queriam garantir que as relíquias ficassem em um lugar seguro. Elas foram espalhadas por diferentes locais. Eles faziam isso porque se uma relíquia caísse nas mãos do inimigo, nem tudo estaria perdido. Algumas foram enviadas para Alexandria, no Egito, incluindo o sudário. A história conta que um monge chamado Filipe escapou de Jerusalém, levando o baú com ele para Alexandria, no Egito. Israel, Jerusalém. Alexandria, Egito. Os persas chegaram ao Egito por volta de 630 ou 640 e desde então o sudário se mudou de novo. Ele viajou por todo o norte da África. Bem, é isso que diz a lenda, e chegou em Cartagena, Espanha. Em Cartagena, o baú foi recebido por São Fulgêncio, bispo de Écija. Desde então, temos alguns fatos históricos para considerarmos. Ele chegou em Cartagena cerca de 640 e foi recebido pelo bispo São Fulgêncio. Então, ele foi mantido no sul da Espanha. Pouco antes de 718, um novo baú de carvalho foi construído para substituir o original, que tinha se tornado frágil.
Este novo baú deve ter sido feito para que o sudário fosse levado ao norte da Espanha. Na época, os visigodos estavam sob ameaça de invasão árabe ao sul da Península Ibérica, então eles foram para as partes norte do país, levando junto suas preciosas relíquias. Naquela época, os muçulmanos invadiram o norte da África e depois o sul da Espanha. O sudário foi retirado de lá devido à ameaça dos muçulmanos e sarracenos. Ele foi levado em 812 ao norte da Espanha para o vilarejo de Oviedo, em Astúrias. O rei Afonso II mandou construir uma sala especial na catedral. Ela ficou conhecida como a Câmara Santa. Foi quando Oviedo se tornou uma importante parada para os peregrinos que se dirigiam à cidade santa de Santiago de Compostela. Ele era reconhecido como o sudário de Jesus Cristo. A capela foi construída, a basílica foi construída também, e já havia peregrinação a Santiago de Compostela, e Oviedo estava no caminho, e os peregrinos iam ver o sudário. Em 14 de março de 1100, o rei Afonso VI abriu o relicário e elaborou um inventário do conteúdo. Este documento ainda existe hoje e oficialmente confirma a presença do sudário em Oviedo. Atualmente, o sudário é considerado a relíquia mais importante mantida na Espanha. Alguns especialistas acreditam que ele possa um dia ajudar na confirmação da autenticidade do famoso sudário de Turim, talvez até revelar detalhes desconhecidos sobre o próprio Jesus Cristo. O sudário de Oviedo é uma relíquia interessante, mas é muito diferente do sudário de Turim. Por exemplo, o sudário de Oviedo é muito menor do que o de Turim, que tem mais de 4 metros de comprimento por 1 de largura. No sudário de Oviedo há muito vestígio de sangue, mas nenhuma imagem. As duas relíquias, o sudário de Oviedo e o de Turim, podem um dia nos ajudar a conhecer melhor quem foi Cristo. Historicamente falando, Jesus de Nazaré é um enigma. Desde o início, as autoridades romanas não tinham registros oficiais relativos a Jesus, mas isso não é surpreendente dada a situação política da época. Você tem que lembrar que Roma era a capital do mundo, como os Estados Unidos são hoje. A cultura vinha do Império Romano, a riqueza vinha do Império Romano e a intelectualidade vinha do Império Romano. Não só de Roma, mas de todo o Império. E os romanos nunca foram felizes com o fato da Palestina ou Judéia resistir a eles. Então, por razões econômicas obscuras, os romanos se adiantaram e disseram: é melhor a Judéia nos obedecer ou vamos derrubá-la. Ocupada pelos romanos, a Judéia foi encarada como uma província remota sem nenhuma importância. Poucos documentos administrativos dessas áreas remotas sobreviveram até nossa época. Precisamos também lembrar que toda a questão de Jesus era mais religiosa, com os sacerdotes judeus se opondo a Jesus, do que um problema romano. Seria melhor olharmos para o fenômeno da vida de Jesus com certa modéstia. Bom, ele veio da Galileia com os discípulos. Quem eram eles? Quantos deles estavam lá? Os evangelhos dizem que havia 12. Então, ele chega com seus amigos e outras pessoas que estavam fascinadas com o que ele dizia e fazia, pessoas que queriam segui-lo, ouvi-lo. Isso está escrito na Bíblia. Ele vai a Jerusalém para estabelecer o poder político. E quanto a nós, vamos ser ministros. Essas pessoas tinham ambição política. Eles não faziam ideia naquele momento como as coisas iam acabar mal. Então lá estavam eles chegando em Jerusalém, uns ambiciosos e outros místicos.